foi um exemplo para nós de estar pregando o Evangelho. Mesmo que ele podia chegar a fazer assim, estar lá de Deus e tudo aconteceu. Mas ele andava com os discípulos, ensinando os discípulos a caminharem com ele e pregando o Evangelho. E esse versículo tem muito a ver com o que a gente irá fazer nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas. O que a gente fazia na África, nas aldeias, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e pregando o Evangelho e comunicando as boas novas àqueles que carecem da salvação de Jesus. E esse versículo veio no nosso coração e eu vou falar um pouco sobre o amo. Por que eu amo? Porque como surgiu essa ideia, né? Bom, veio o que eu estava falando para o pastor Anderson hoje. Eu estava vindo, falei assim: olha, estava falando assim, eu queria igual ser um mineirinho, eu vim aqui para o Pará, ficar quietinho, pregar o Evangelho nas comunidades, tranquilo. Mas a gente vê o que Deus tem para a nossa vida é muito mais do que aquilo que a gente pensamos e possamos imaginar. Eu nunca imaginaria que Deus me daria um projeto, Deus me colocaria aqui como responsável no núcleo da WH aqui. Eu não imaginaria nada disso, eu não procurei isso e não procuro isso, mas Deus tem confiado a mim essa carga, que não é fácil, né? Tem sido pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus, né? Porque eu tenho visto que Deus, Ele nos capacita, né? Nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele nos capacita para toda boa obra. É Ele que faz tudo em nós. E o AMA aconteceu numa conversa que eu tive com uma das missionárias, Denise. Inclusive eu não estava aqui, eu estava em viagem de mobilização missionária para o estado de São Paulo. E ela me liga e falou assim: o que você acha de fazer uma coisa como o Janeiro em Missões? Nós temos na nossa base do Paraguai, Janeiro em Missões, né? Que é um projeto também missionário de 21 dias, onde o pessoal sai aqui do Brasil, vai para lá. Tem Paraguai que participa também, tem paraguaios também que participam. E ela falou assim: o que você acha de fazer isso aí? Falei: legal, mas como eu não sou sozinho, eu trabalho com minha esposa, minha diretora, eu falei: eu vou falar com ela, se ela também topar a ideia, nós podemos fazer. Falei com ela, falou: opa, vamos. Eliana é sempre disposta. E aí a gente começamos a orar, e havia alguns nomes, e o nome que veio muito forte, que a gente tinha que fazer uma conexão entre também Brasil e uma língua que seria universal. Então veio Adventure Mission Amazônia, uma aventura missionária na Amazônia. E aí a gente falou com um amigo meu, e ele falou: olha que interessante, Adventure Mission Amazônia, se você juntar dá AMA, né? Por isso a gente fala AMA, porque é a abreviação do Adventure Mission Amazônia. E a gente começou a orar em relação a isso. Tá bom, Deus deu o nome, agora a gente precisa ver o que a gente vai proporcionar nessa inversão de curto prazo. Bom, logicamente nós temos que falar sobre os ribeirinhos, né? Então, uma das matérias tem que ser sobre os ribeirinhos, a introdução dos ribeirinhos, a cultura ribeirinha em relação às dificuldades que as pessoas têm na evangelização dos ribeirinhos. Bom, nós estamos aqui também numa região onde tem outros povos, os indígenas. Então vamos também falar sobre os indígenas. E aí surgiu também, tem um outro grupo grande, são os quilombolas.
Então vamos falar também sobre os quilombolas, as dificuldades da evangelização entre o povo quilombola. E falei, que legal, nós estamos indo para um caminho certo, que a nossa organização da WH, World Rise, nós trabalhamos com povos não alcançados no mundo inteiro. E até então, a nossa organização sempre via, nós víamos com os olhos para fora do nosso país, e não para dentro do nosso país, onde nessa região aqui existem, só os ribeirinhos da região norte são 1 milhão sem acesso ao evangelho, fora os indígenas, fora os quilombolas. Então tem uma carência muito grande. Então vamos, nós como missão e organização não vamos perder a nossa essência, o nosso DNA, de estar pregando o evangelho para aqueles que mais necessitam, para aqueles que são não alcançados pelo evangelho. E aí ele falou, e mais ainda, nós não podemos deixar de ter o nosso DNA próprio. Então vamos falar sobre povos não alcançados no mundo, estatísticas. Vamos falar sobre a igreja perseguida. E também começou a surgir outras matérias, E a gente falou assim, então, se nós vamos fazer um trabalho missionário em equipe, nós precisamos contar uma matéria da vida do missionário em equipe. A gente foi falando, e o pastor Anderson foi nos ajudando, a montar todo o esqueleto, todas as matérias também. E aí a gente falou assim, se a pessoa vai para um campo, ela precisa ser tratada no caráter. Então por que não vamos falar sobre o caráter e integridade do missionário no campo? E aí foi surgindo. E aí falamos sobre a importância. Então por que não falar sobre a importância da oração, da vida de oração discipulada, da vida de oração pessoal e devocional do missionário no campo? Foram surgindo as matérias. E esse ano surgiu mais 2 matérias que nós fizemos ano passado, que é Fenomenologia da Religião e a vida do evangelismo e discipulado. Aí a gente foi vendo quais pessoas que poderiam dar essas matérias para a gente. Aí eu contactei meu amigo, missionário Pérez. A gente trabalhou muito tempo lá junto, no Norte da África, na Tunísia. E falei com ele se ele poderia dar essas matérias também no Norte da África. Ele aceitou. Contactei meu amigo pastor Raul Nogueira, muitos anos, caminhar aí. E ele, a especialidade dele é de discipulado e evangelismo. Muitos e muitos anos trabalhando com isso. Então ele topou. E hoje nós estamos aqui. E o Amos surgiu de um desejo do coração de Deus para trabalhar e ajudar a igreja local a ter mais ferramentas para evangelizar os povos da Amazônia. Esse que é o nosso desejo do nosso coração. E cada um de vocês vem para cá, conheçam a realidade, vão para suas igrejas, compartilham dessa realidade, compartilham desses desafios que são grandes e despertem as igrejas para estar em oração, para estar enviando missionários para essa região que também é carente do amor de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de chamar agora o pastor Adélcio, que vai falar um pouco mais sobre a missão. Ano passado eu fiz isso, mas hoje ele está aqui, nosso diretor aqui, ele vai falar um pouquinho mais. Amém, queridos? Deus abençoe. Amém, aleluia. Amém.
graça e paz. Bem-vindos ao segundo AMA, né? Algo que nasceu no coração de Deus e trouxe para a WH incentivar os missionários a implementar. Então é uma alegria, nós queremos agradecer à igreja que abriu as portas para esse evento. Eu sou Adércio, sou o diretor estatutário da WH Brasil e pastor Anderson, o nosso líder de campo. Então nós estamos enganjados nessa obra grandiosa que é alcançar os povos menos alcançados da terra, terminar a tarefa que Deus nos deixou. Eu quero só meditar no versículo que está em minha mente, em Mateus 28, 17, que diz assim: Jesus tendo sido, não diz assim, mas o panorama, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Muitos conhecem Mateus 28, 19, mas eu quero dizer Mateus 28, 17. E ele chegou diante dos discípulos e disse que muitos creram, mas alguns duvidaram. É o meu versículo-chave, né? Eu fico perguntando, eles duvidaram do quê? Do que eles duvidaram? Jesus já tinha dito a eles que ia morrer, que ia ressuscitar, que eles iriam, já tinha tido um treinamento, vocês vão de 2 a 2, eles já tinham ido, trouxeram um relatório. E quando Jesus aparece ressuscitado, muitos creram. Então, quando eu vou ministrar sobre lições, eu fico pensando, quantos aqui estão crendo que é possível terminar a tarefa que Jesus nos deixou? Quantos aqui? Então pense isso, o que é que faltava para que eles crescem, né? E depois ele prossegue dizendo, todo o poder foi me dado no céu e na terra, é isso? Ele diz, portanto, ide a todos os povos. Então Jesus comissionou aquele grupo, mas a Bíblia diz que alguns duvidaram. Então, Tiago diz em sua carta que aquele que duvida é como a onda do mar que vai e vem, né? Não sei se aqui no Tapajós tem onda, né, que vai e vem, mas eu creio que todo lugar onde tem um volume de água, né, eu estive lá no Quirguistão, lá tem um mar, é um lago, né? E ao lado, no meio da montanha, é algo assim surreal, de água salgada, né? O lago Issecu. Ele fica no meio da montanha, ele tem 20 quilômetros por 15 quilômetros. Então ele tem onda também. Então, que nesses dias, através desse movimento do AMA, vocês possam crer que é possível nós terminarmos a tarefa que Jesus deixou para nós. E pensem do que é que eles duvidaram. Isso vai ser também, na minha palestra, eu vou ampliar a ideia. Nós temos dúvidas sobre, será que nós teremos condições de fazer a obra? Será que nós podemos terminar a obra? Será que nós temos capacidade? Jesus disse que foi dado a ele toda a capacidade. Então toda a capacidade está em Jesus, né? Eu gosto de dizer assim, a sua visão, diga assim, a minha visão vai me levar à minha missão. Você só vai chegar aonde sua visão enxerga. Por isso ele disse, levantai os vossos olhos, vejam, os campos estão para si. Então, para nós, WH Brasil, né, nós somos uma organização missionária, mais de 50 anos, né, temos nossa base na Grã-Bretanha, no país de Gales. Nós temos aproximadamente hoje mais de 300 missionários no mundo todo. Estamos aproximadamente em 36 países. E é uma alegria poder, vamos dizer assim, fomentar a igreja a crer que é possível nós terminarmos a obra. Então nós como WH, nós não somos uma igreja, nós somos um movimento de igreja.
Porque quem faz a obra é a igreja local. Nós não vamos em campo nenhum se não formos junto com a igreja. Missionário nenhum da WH deve estar fora de uma igreja, ele tem que estar dentro de uma igreja, debaixo de uma cobertura pastoral espiritual. Então, o nosso missionário, ele está debaixo de uma cobertura do seu pastor. Então, porque quem faz missão é a igreja, não é a WH. A WH simplesmente, vamos dizer assim, que é um lugar de lançamento. Nós lançamos, treinamos, capacitamos, como está aí, com os nossos cursos. Nós temos cursos online, remoto EAD, né, para profissionais em missões. Temos agora a base, né, pela fé aqui em Santarém, um presencial. Vamos ter um presencial. Então é uma alegria estar aqui. Eu nunca tinha vindo para esse extremo do Brasil. Eu tive até o Rio Grande do Norte e de lá para baixo, até o Rio Grande do Sul. É o melhor estado do Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Então, é uma alegria estar com vocês novamente. Nós, como organização, nós temos nossa administração, temos o nosso site, os nossos documentos, estamos corretos. É o segundo quadriênio que eu e o pastor Anderson estamos com uma liderança, né? E até 2030, até a próxima Copa do Mundo, nós estaremos juntos. E nesses dias queremos incentivar os irmãos para que estejam, né, olhando para o que o Senhor tem feito através de nós e de todas as agências que estão aí a serviço da igreja. Então nós estamos a serviço de vocês. O que vocês precisarem, né, dentro da nossa expertise, do que nós conhecemos, nós estamos aí para os irmãos. Muito obrigado, irmãos.